Muito bom dia na gloriosa e bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele vos abençoe ricamente. Oséias, no capítulo 6 do seu livro, no verso 3, ele nos diz: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída. E ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia, que rega a terra. Bem, Jesus, ele não viveu no eu acho. Ele também não ensinou nada como eu acho que é certo, eu acho que é errado, eu acho que não deve, eu acho que deve. Veja bem a questão da responsabilidade em conhecer o que está falando. Então, essa questão de buscar o conhecimento. Mas ninguém pode obrigar a pessoa a buscar conhecimento. Eu já repeti uma vez ou duas aqui, alguém dizendo, eu não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe. Então você vê que tem pessoas que são desse estirpe. Não é que ele é, vamos dizer, sem QI de aprendizado. Porque se fosse, Jesus, a Bíblia nos diz que nem os loucos erram o caminho. Mas ele não é louco, a ponto de não ter a capacidade de aprendizado. Mas quer ignorar o aprendizado. Quer dizer, então ele saiu, é uma pessoa que tem mente, mas quer agir como alguém que não tem. Agora, cada um tem a sua opinião em quase todos os assuntos que se para conversar. Religião, política, futebol, 3 coisas que geralmente tem muito problema, né? O trio, né, da confusão. Agora, observemos esta escritura que acabamos de ler. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você não pode parar. Você deve prosseguir. Tenha coragem. Siga em frente. Porque Jesus não viveu e nem ensinou o que ele achava que era. Nós podemos encontrar no Evangelho de João, capítulo 7, no verso 16, Jesus estava conversando ali, ensinando no templo, na festa dos tabernáculos. Começa no verso 10, sobre esta dissensão entre os judeus acerca da sua pessoa. E os fariseus queriam prendê-lo. Veja bem, no verso 14 diz assim: Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. Primeiramente, ensinava o quê? Ele não frequentou nenhuma escola, a Bíblia não mostra, e eles dizem isso. Porque no verso 15, e os judeus maravilhavam-se, dizendo: Como sabe este letras, não as tendo aprendido?
Isto quer dizer, ele não frequentou nenhuma escola deles. Ele não tinha um boletim de notas altas ou baixas. E eles se maravilharam, porque ele ensinava. Ele não ensinava o que ele achava que eles deviam fazer. Eles não ensinavam o que ele pensava, o que eles deviam fazer. Assim também devem ser os ensinadores do Evangelho. Eu não posso ensinar para vocês o que eu acho. Nenhum deveria. O que eu penso. Eu posso dar um conselho às vezes, mas ensinar não. Como sabes este letras se não as tem aprendido? Então Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Para aí. Então Jesus não tinha uma doutrina dele. Mas os pastores hoje têm uma doutrina própria. Cada um cria a sua. Então uns dizem que tem que ser assim, outros dizem que tem que ser daquele jeito, uns dizem que é assim, outros dizem que não precisa, outros dizem que precisa. Como pode as pessoas se dizerem irmãos, todos dizem que crerem em Jesus, e cada um tem o seu modo de pregar o que Jesus pregou? Porque eles querem pregar segundo o seu próprio intelecto, o que acham, o que deixam de achar. Eu já falei, vou contar mais uma vez aqui sobre um jogador de futebol que tinha aqui no estado de Goiás, na capital, Goiânia, e ele jogava num time que se chamava também Goiânia. O nome dele é Bio, apelido, né? E terminando o jogo, ele era muito brincalhão, polêmico. Perguntaram ele o que ele achou do jogo. Ele responde em um tom de brincadeira e crítico: eu não achei nada, mas o meu colega lá achou uma correntinha de ouro. Quer dizer, então aquilo ficou famoso, né, por aqui. Falou que se você acha. Mas quando se trata de ensinar pregadores do Evangelho, você não tem que ensinar o que você acha. Então as pessoas, o que você acha? Olha, eu mesmo não acho nada. Eu não posso falar o que eu acho, eu posso dizer para você o que a Bíblia diz que tem que ser. O que você acha de uma irmã fazer isso e isso e isso? Falou, eu não sou juiz, não sou promotor. Então eu vou ver o que a Bíblia diz dela fazer isso e isso. Estão vendo? Eu não tenho que dar a minha opinião em doutrinas, porque o fundamento já está colocado. Eu só posso edificar alguma coisa que vai perdurar se eu edificar segundo a doutrina do Senhor Jesus, dos apóstolos e dos profetas. Se eu colocar doutrina minha, aquilo vai ruir, mesmo sendo colocado ali em cima do fundamento. Vai queimar. Então Jesus continua dizendo no verso 17: se alguém quiser fazer a vontade dele, de quem? Do meu Pai, daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, quando vocês me dão a honra, o privilégio de ouvir, eu vejo alguns comentários e vocês estão ouvindo, então vocês têm que fazer isso. Então você tem que conhecer a doutrina de Jesus para ver se eu estou pregando ela ou estou arrumando uma para mim. Então nós encontramos que cada dia surge uma nova pessoa criando uma doutrina sua e não a da Bíblia. Então na Bíblia nós temos a doutrina
dos apóstolos e dos profetas, que é a doutrina de Jesus. Mas cada dia, cria uma nova. E no 18 ele diz: quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Então eu não tenho que pregar, falar de mim mesmo. Eu tenho que pregar, se eu for justo, fiel à palavra, a doutrina que Jesus deixou para ser ensinada. Eu tenho certeza que vocês estão compreendendo, não preciso de perguntar. É desta forma que todos os pregadores deveriam se colocar. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Eu. Você virou o quê? Filisteu? Cananeu? Jebuseus? Tanto eu? Por que não dizer Jesus? Outros dizem, William Branham falou, o irmão Branham falou. Por que não Jesus? Quem é teu Salvador? William Branham ou Jesus? Fulano de tal falou. Falar uma frase que a pessoa disse, baseada nas Escrituras, não tem nada demais. Mas pontos doutrinários fora das Escrituras, aí você está querendo forçar a barra, você não quer conhecer a verdade, você acreditar nisso, você está querendo perdição da sua alma, porque qualquer coisa contrária à palavra de Deus seja anátema, já escreveu Paulo na carta aos Gálatas. Mas Deus me revelou, Deus me mostrou, um anjo falou, um anjo veio, apareceu para mim no meu quarto e falou assim. Encaixa com as Escrituras? Se não encaixa, está além ou está aquém? Descarta. Se ter medo não, um anjo que apareceu. Que anjo é esse? Descarta, se está fora da palavra. Então não fale de si, fale de Cristo. Falemos de Cristo, Ele é o Salvador, Senhor tão singular do mundo criador. É desta forma. Agora, Jesus não viveu para ensinar de si mesmo. E desta forma, nós também não vamos viver para falarmos de nós mesmos. Porque não seria correto isso. Agora, quando nós vamos falar alguma coisa, tem que se ter conhecimento daquilo que fala. Por exemplo, dentro do mundo que nós já citamos, às vezes as pessoas vão discutir, falar sobre o comunismo. Fulano é comunista, fulano é comunista. Aí você pergunta para a pessoa, você sabe o que é comunismo? Não sei. Mas se você nem sabe o que é comunismo, não, fulano é socialista. Você sabe o que é socialismo? Você sabe o que é presidencialismo? Você não tem conhecimento do que fala, como você quer debater um assunto que você não sabe. Então, se você perguntar, vamos fazer um debate sobre o socialismo. Eu falo, comigo não. Porque eu não tenho conhecimento profundo do socialismo. Então, vamos discutir sobre o presidencialismo. Eu falei, eu só sei que nós temos um regime presidencialista no Brasil. Quer dizer, uma coisinha do presidencialismo, acho que quase todo mundo brasileiro devia saber. Mas 90% eu chuto assim, que discute sobre regimes políticos, não conhece, não tem conhecimento do que é realmente aquele sistema. Sistemas religiosos e políticos. Agora, Jesus sabia muito bem o que ele estava ensinando e Paulo disse, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E mais uma escritura, João 8, verso 38, Jesus disse assim, olha, eu falo do que vi junto de meu Pai.
e vós fazeis o que também vistes junto do vosso Pai. Então vocês falam o que vocês viram junto com o vosso mestre. Se o seu mestre fosse Jesus, você falaria o que Jesus falou. Se a sua fonte de conhecimento fosse a doutrina dos apóstolos e dos profetas, você se basearia somente nela, não precisaria de um profeta para trazer coisas extra-bíblicas para você. Mas desde que você não acredita na Bíblia, você vai acreditar em qualquer coisa que surge. Um anjo que aparecer para você vai te levar a fazer loucuras. Mas conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. É isso que nós temos lutado nesse curto tempo que nós voltamos para a Bíblia, engatinhando nos seus ensinos, na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Então, antes de você combater, conheça o que você está combatendo. Se você estiver combatendo a verdade, você estará em maus lençóis. Me compreendeu? Então, antes, se eu for discutir com vocês política, qual sistema político? Bom, eu teria que estudar. Então, eu fui convidado para um debate sobre milênio, a milenista, pré-milenista. Eu falei, não, eu não tenho conhecimento de causa disto. Como que eu vou debater? Mas a salvação, a doutrina dos apóstolos e dos profetas, a Bíblia traz tudo certinho. Então, meus amados e preciosos irmãos, se você não entender alguma coisa, para isso você pode perguntar. E se eu não souber te responder, segundo, eu vou procurar nas Escrituras. Não o que o fulano disse a respeito, mas o que Jesus e os apóstolos disseram. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.